Olá pessoal, sejam bem-vindos para mais uma aula de Química. Hoje nessa videoaula nós vamos discutir um pouquinho sobre equações químicas, tá? Que é uma forma que nós temos de representar uma reação química. Uma reação química é um fenômeno químico, né? Um fenômeno que acontece em que um determinado material vai ser transformado em outro material, seja pela combinação entre materiais diferentes ou pela simples decomposição de um material em outros materiais, né, em outras substâncias, em outros componentes. Eu estou falando aqui materiais porque é um termo mais genérico, né, para não nos restringir apenas ao que nós chamamos de compostos ou substâncias simples, tá? Eu estou falando de qualquer objeto, né? Se eu pego, por exemplo, um palito de fósforo e risco ele, ali eu estou realizando uma reação química, né? Uma transformação em que aquele fósforo que está ali naquele palito, né, vai reagir com o oxigênio do ar e gerar um processo de combustão, em que em seguida começa a queimar o palito do próprio, a madeira, né, que forma aquele determinado palito, né. E aí eu tenho a reação então daquela madeira com o oxigênio do ar, que vai formar, por exemplo, dióxido de carbono e água, né. Então, sempre que eu tenho um fenômeno de uma transformação, a gente representa essa transformação a partir de uma equação, né? Uma equação que leva em consideração, então, os símbolos ou as informações dos componentes que estão sofrendo essa transformação, para que a gente possa entender o que está acontecendo, para que eu possa representar aquela reação química. O que é essencial para que a gente possa estudar e possa analisar os diversos fenômenos químicos que acontecem ao nosso redor, tá? E aí eu trouxe aqui então, assim, sempre que eu tenho uma reação química, né? Primeiro, né, antes de entrar numa reação química específica, eu preciso entender que eu vou ter, então, um conjunto de materiais que vão ser transformados, né? Que vão sofrer uma transformação química e vão se transformar, então, em outros compostos, em outras substâncias. Esses compostos que estão sofrendo a transformação, então, que vão ser consumidos nesse processo, vão deixar de existir daquela forma, são chamados de reagentes. E aqueles novos compostos que vão ser obtidos, né, aqueles que vão ser gerados a partir dessa transformação, é o que nós chamamos de produtos. Então, tem os reagentes, que vão ser consumidos durante aquele processo. Então, quando minha madeira está queimando, né, quando ela está sofrendo uma reação lá com o oxigênio do ar, aquela madeira está sendo consumida, né, ela está reagindo com o oxigênio do ar e sofrendo um processo, um consumo, né, vamos dizer assim, está sendo convertida em outros compostos, tá? Então, ela está deixando de existir daquela forma, né? Os componentes que formam a madeira estão deixando de existir daquela forma. Estão passando agora, estão virando, né, uma outra substância, né, um outro composto, que tem outras propriedades físico-químicas, tá? Então, aquela madeira, junto com o oxigênio do ar, é o que nós chamamos de reagentes, e aquela fumaça que sai, por exemplo, é um dos produtos formados dessa reação, né? Então, tem os reagentes, que é antes da reação, né, acontecer, e os produtos, que é aquilo que é formado, né, que é aquilo que foi produzido, tá? É... Aqui tem um exemplo, né? Então, por exemplo, quando eu faço essa reação, né, o sódio, ele é um metal relativamente macio e altamente reativo, e ele sofre, quando ele entra em contato com a água, ele sofre uma reação química em que é produzido, né, o que nós chamamos de hidróxido de sódio e libera um gás hidrogênio, ou seja, libera hidrogênio, né, no estado gasoso. Tá? Esse hidróxido de sódio, é claro que quando eu pego essa água, normalmente eu tenho uma quantidade maior de água, né, dentro da proporção necessária para reagir com todo aquele meu sódio que eu tenho. Então, quando é formado esse hidróxido de sódio, ele vai continuar ali junto com aquela água, né, que eu ainda tenho, que vai sobrar ali no meu recipiente. Então, repare que eu coloco uma determinada quantidade de sódio em um recipiente cheio de água. Esse sódio, então, vai sofrer uma reação com algumas moléculas de água, desse meu recipiente, né, de água, e essas que sofreram reação, então, vão ser convertidas em hidróxido de sódio, que vão continuar dissolvidos ali naquele meio, tá? Formando em uma solução, né, de hidróxido de sódio. E, além disso, vão liberar também, tá? Se for um sistema aberto, vão liberar o que nós chamamos de hidrogênio, né, o gás hidrogênio. No entanto, representar uma transformação química dessa forma, como está ali, a partir dos seus nomes, né, completos, repare que fica uma representação extensa, tá? E como hoje nós temos outras formas de representar
os nossos compostos, nossas substâncias, que são as suas fórmulas químicas, então é muito mais sensato a gente representar então esses compostos a partir então dessas simbologias, tá? Então nós vamos pegar o sódio, metal sódio, ele é representado pelo símbolo Na, uma vez que o metal sódio é formado apenas por átomos de sódio, que é o nosso elemento químico Na, tá? A água, né, representada pela representação química, né? A fórmula química da água é H2O. Tá? Então, repare que eu tenho então, o átomo de sódio, que está lá no, seu, né, no metal sódio, vai reagir então com alguma molécula, reage com uma molécula de água, e aí vai formar o nosso hidróxido de sódio, que tem a fórmula química de NaOH. Tá? E além disso, forma o gás hidrogênio, que é formado por dois átomos de hidrogênio, como está ali H2. Né? No entanto, mesmo assim, essa equação, essa representação, né, que nós podemos chamar de equação química simplificada, ela não está completa, tá? Repare que faltam informações. Por quê? Repare que no lado dos meus produtos eu tenho ali 3 átomos de hidrogênio e nos meus reagentes eu tenho apenas 2 átomos de hidrogênio. Isso não faz sentido, porque questão da lei da conservação de massa, né? A mesma quantidade de matéria que eu tenho antes da reação, eu tenho que ter depois. Então, se antes da reação eu tinha apenas 2 átomos de hidrogênio, depois da reação eu tenho que continuar tendo 2 átomos de hidrogênio, tá? Então, a quantidade de átomos de cada elemento químico que eu tenho antes de uma reação química, eu tenho que ter depois daquela reação química, tá? Então, é preciso, né, que a gente então balanceie essa equação química, tá? Para isso, observe essa nova reescrita, né, nova representação da mesma equação. Observe agora que eu tenho 2 átomos de sódio nos meus reagentes, que estão reagindo com 2 moléculas de água, sendo que cada molécula de água possui 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio, o que me dá um total de 4 átomos de hidrogênio e 2 átomos de oxigênio aqui nos meus reagentes. E do outro lado, esses átomos então vão se recombinar, formando agora duas equações, né, duas fórmulas unitárias aí de hidróxido de sódio, né? Aqui lógico que a interação entre o íon hidróxido e o íon de sódio, tá? Uma interação iônica, por isso eu não posso chamar isso aqui de uma fórmula molecular, tá? Mas eu tenho dentro de uma proporção 2 átomos de sódio, 2 átomos de oxigênio e 2 átomos de hidrogênio. Mais os 2 átomos de hidrogênio do meu gás hidrogênio, eu tenho então a quantidade de átomos no meu produto igual à quantidade de átomos que eu tinha na forma dos meus reagentes. Né? É claro ali que se eu estou falando de uma reação em que todo aquele meu átomo de sódio, todos os meus átomos de sódio reagiram com moléculas de água, né, dentro de um determinado recipiente e foram convertidos em hidróxido de sódio, então eu tinha sódio metálico e passei até apenas hidróxido de sódio, né? Outra informação que aparece agora nessa equação química e que é muito importante e que a gente, né, sempre tenta representar, sempre que a gente tem essa informação, claro, é o estado físico de cada um desses componentes da minha equação química. Repare novamente que o meu sódio, então, ele é encontrado nessa forma sólida, né? Ele está na forma sólida em temperatura ambiente, tá? Então ele vai reagir com moléculas de água que está no seu estado líquido, e aí vão formar hidróxido de sódio que vão estar no estado aquoso, mais o gás hidrogênio que está no estado tão gasoso, né? Ou moléculas de hidrogênio que vão estar no estado aquoso, gasoso, tá? Desculpa. Repare que meu hidróxido de sódio, tá? Ele está no estado aquoso. Aquoso é diferente de líquido, né? O estado líquido é um estado físico da matéria, tá? Por exemplo, eu posso ter o hidróxido de sódio no estado sólido. E aí, se eu forneço calor para ele suficiente para que o hidróxido de sódio no estado sólido entre em fusão e comece a passar para o estado líquido, então eu posso ter o hidróxido de sódio no estado líquido. Se eu continuo aquecendo ele vai se transformar no hidróxido de sódio no estado gasoso, por exemplo, em caso eu consiga fazer uma ebulição dele, né, assim, enfim. Já o estado aquoso é como se eu pegasse aquele meu hidróxido de sódio e acrescentasse e colocasse ele em água, né? Eu apenas dissolvi ele em água, tá? Eu fiz uma solução aquosa desse hidróxido de sódio. Como aquela reação está ocorrendo em meio aquoso, então o produto formado vai ser no estado aquoso, a não ser que ele seja insolúvel em água, né? Aí ele vai sair, vai formar um precipitado, né? Vai continuar na forma sólida, mas na forma de um precipitado dentro
do meu recipiente, ou se for um gás, como é o caso do hidrogênio, ele vai sair para a atmosfera, né? Vai ser liberado para a atmosfera, tá? Mas então, essa informação é muito importante. E assim como a distinção entre aquoso e líquido, né? Então, líquido é um estado da matéria devido a sua, que vai depender da temperatura ambiente e depender do seu ponto de fusão. Já o estado aquoso depende da sua solubilidade com a água, né? Se ele é solúvel em água, ele vai estar se ele está em água, né? Está em meio aquoso. E é solúvel em água, então ele está dissolvido naquela água, né? Naquele solvente, no caso, a água. Caso ele seja insolúvel, ele vai estar na forma precipitada, né? Não vai estar dissolvido em água, tá? Aqui tem outros exemplos, então olha aqui. Nesse caso aqui, vamos supor, tá? Eu tenho ali o gás hidrogênio, que vai reagir então com o gás oxigênio, formando água, tá? Repare que cada componente dessa minha reação, o hidrogênio, o gás hidrogênio e o gás oxigênio, possui suas propriedades bem específicas, né? Ponto de fusão bem determinado, ponto de ebulição bem determinado, possui uma fórmula química, né? O gás hidrogênio é o H2, o gás oxigênio é o gás O2, né? Moléculas de O2. E quando eu misturo esses dois gases, então, e forneço uma energia necessária, eu vou produzir moléculas de água, tá? Que vão ter pontos de fusão e ebulição bem diferentes lá do meu gás hidrogênio e do gás oxigênio, tá? Então, ou seja, eu tinha hidrogênio e oxigênio, ao promover a reação entre eles, formei H2, formei água. Observe, tá? Que aqui são outras formas de representar isso. Então, olha aqui essa outra fórmula, tá? Mostrando aqui bem essa questão do balanceamento, né? Então, eu tenho aqui o H2 reagindo com O2, formando H2O. Repare, então, que nessa representação não está balanceada, porque eu tenho mais átomos de oxigênio no meu reagente do que no meu produto, tá? Então, é como se eu tivesse mais matéria nos reagentes do que no produto. Isso não vai acontecer, né? Eu preciso que a quantidade de átomos que eu tinha antes da reação seja igual à quantidade de átomos que eu tenho depois da reação. Já nessa representação, observe que eu tenho exatamente a mesma quantidade de átomos antes e depois, né? Lá no meu reagente eu tinha ali 2 moléculas de H2, vai reagir com uma molécula de O2 e formar 2 moléculas de H2O. E a quantidade de átomos, então, de hidrogênio e oxigênio que eu tinha antes da reação é igual à quantidade de átomos que eu tinha depois da reação. Assim como o estado físico de cada um, né? H2 então, é um gás, então tem que representar o estado físico dele. O O2 também é um gás, e nesse caso dessa reação, a água formada também está no estado gasoso, tá? Mas eu vou voltar aqui nessa representação. Repare que para essa reação entre H2 e O2 acontecer, está escrito aqui embaixo da seta, né, que simboliza a direção da reação, né, então a seta ela me indica quem é o reagente e quem é o produto, tá? Embaixo da seta está escrito aqui, lançando uma faísca. Ou seja, nem toda reação ela vai acontecer de forma espontânea, em que eu apenas coloco aqueles meus componentes em contato e eu vou ter uma reação. Não. Algumas reações é o que nós chamamos de reações espontâneas, que vão acontecer sem uma interferência externa, tá? Bastante que a gente coloque os dois reagentes junto, como por exemplo o sódio e a água. E outros reagentes não, eu preciso, se eu quero promover aquela reação, se eu quero obter um produto a partir daqueles meus reagentes, e isso não acontece de forma espontânea, eu preciso então modificar o meio para que essa reação aconteça, tá? Como é o caso aqui, tá? A reação entre H2 e O2 não é uma reação espontânea, mas vamos supor que eu quero obter água a partir disso. Eu preciso, então, alterar o meu meio, nesse caso aqui, lançar uma faísca, fornecer uma energia inicial para que essa reação possa acontecer, tá? Ou eu tenho uma reação também que é muito devagar, ela até é espontânea, tá? Ela acontece de forma natural, mas ela é muito devagar, demora muito para acontecer. Então eu posso colocar ali o que nós chamamos de catalisadores, que são alguns outros compostos que vão ajudar, vamos dizer assim, a esses meus reagentes se combinar para formar aquele produto que eu quero. Esse catalisador ele não vai estar como produto, tá? Ele não vai alterar a composição do produto em si. Ele vai apenas promover uma condição para que esses meus reagentes possam reagir de forma mais rápida. Quando esse tipo de reações são representadas, é interessante também a gente colocar essa condição nessa seta, tá? Na minha equação em si. Então, por exemplo, se eu preciso fornecer uma energia na forma de calor, normalmente a gente utiliza o símbolo de um triângulo, ou um delta, tá? Sobre a seta. Esse delta, então, sobre a seta, significa que para que essa reação aconteça, é necessário um fornecimento de calor. Por exemplo, uma reação de decomposição, né? Ou seja, eu tenho ali, vamos supor, um carbonato de cálcio que eu quero decompor ele em óxido de cálcio mais dióxido de carbono, tá? Para essa decomposição dele acontecer, eu preciso fornecer um calor,
tá? Nesse caso, então, eu preciso colocar esse delta sobre a seta. Ou um catalisador, tá? O pentóxido de vanádio, que é a segunda representação, é um catalisador. Ele serve, então, como eu já tinha dito lá atrás, para pegar meus reagentes e ajudar com que eles reajam e formem o produto que eu desejo de forma mais rápida, tá? Bem, é isso, né? Espero que tenha ajudado vocês nessa aula. Ok? Espero que vocês tenham entendido, tá? Que tenha ajudado. E aí por hoje é só. Ok, pessoal? Até a próxima.